João Batista era um profeta selvagem e santo, cuja missão na vida era preparar para o Senhor Jesus um caminho. E quando o seu grande momento de brilhar finalmente chegou para anunciar Cristo no palco mundial, o que foi que João disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pense em todas as maneiras que João poderia ter descrito Jesus. Eis o Filho de Deus, eis a Palavra de Deus, eis o Cristo de Deus, eis o grande eu sou. Mas não. A identidade funcional de Jesus era esta: o Cordeiro de Deus. Eis a vítima sangrenta de Deus. Essa é a introdução mais fundamental a Jesus e ao Evangelho. E se nós quisermos entender o porquê disso, nós precisamos entender a Páscoa. A Páscoa é a 10ª e última praga que vai ocorrer aqui no Egito. Aqui está o julgamento final de Deus. Mas como em todo julgamento de Deus, há um caminho separado para conduzi-los à salvação. Qual é esse caminho? A Bíblia nos diz: no 10º dia do primeiro mês, leve um cordeiro para dentro de sua casa. Êxodo 12, verso 3. Tem que ser um cordeiro. Se a sua casa não pode pagar por um cordeiro, o periquito não vai servir. Se você estiver com a grana curta, então você vai se juntar com outras famílias ao seu redor para que vocês todos possam conseguir um cordeiro. Somente um cordeiro servirá. Agora, o porquê dessa insistência com o cordeiro? Bem, Deus estava colocando no povo a memória daquela antiga promessa de Gênesis 22:8. Deus proverá a si mesmo um cordeiro para a oferta queimada. Os fiéis saberiam que esse cordeiro estaria fazendo o papel do próprio Messias, o cordeiro de Deus expiando os pecados do mundo. O cordeiro da Páscoa tinha que ser macho e sem defeito, não uma coisa velha e barata, mas um precioso cordeiro sem mancha. O versículo 3 diz que o cordeiro deveria ser adotado na vida familiar. O cordeiro se tornaria quase um animal de estimação durante os próximos 4 dias, um por família. E o que aconteceria? Bem, eles desenvolveriam afeto, afinidade com aquele animalzinho. Mas no 14º dia do mês, ao crepúsculo, o floquinho deixaria de ser um animal de estimação. Usando uma planta de sopo como pincel, eles pintariam com o sangue daquele animal a parte externa de suas portas. E depois disso, eles entrariam na casa e não voltariam a sair até de manhã. Só estariam seguros enquanto se abrigassem sob o sangue do cordeiro. Uma vez lá dentro, assariam o cordeiro com ervas amargas e comeriam com pão ázimo. Naquela noite, você poderia se esquecer de tudo que sua mãe havia te dito sobre boas maneiras à mesa. Coma o mais rápido possível, coma de pé, coma pronto para deixar o país, porque é a última noite em que você estará no Egito como escravo. O cordeiro dado a você para salvá-lo seria o cordeiro dado a você para sustentá-lo. O seu sangue o protegeria do julgamento e a sua carne te alimentaria para a viagem de saída da escravidão. E o verso 23 diz que à meia-noite, quando o Senhor passar pela terra, ele passará por cima de todas as casas que se abriguem sobre o sangue do cordeiro. Mas para os egípcios que não atentaram aos avisos do Senhor, ele feriu o primogênito de cada casa. Naquela noite, cada casa tinha alguém morto nela. Ou havia um cordeiro morto, ou havia um primogênito morto. Se não houvesse um cordeiro morto, certamente haveria um filho morto. Dessa forma, o cordeiro da Páscoa era um sacrifício de substituição. Ele morreu no lugar do primogênito que deveria morrer. O que a Páscoa ensina pra gente? Bem, vamos imaginar aqui 3 casas israelitas na noite em que o Senhor passou. A casa A é uma casa muito religiosa. Eles adoram ter Moisés para ouvir as palavras que Deus diz a ele. Eles estão sempre orando, eles estão sempre falando sobre o pai Abraão, sobre as promessas. Eles estão sempre fazendo boas ações ao redor do bairro. Eles ouvem falar da Páscoa e em um nível ficam meio desapontados, porque gostariam muito que o Senhor viesse para dentro observar a vida deles. Eles têm certeza de que ele passaria por cima deles quando visse como todos eles eram religiosos e aplicados aos ensinos de Moisés. Felizmente, Moisés os convence a sair dessa ideia suicida e eles matam o cordeiro e aplicam o sangue. Já a casa B não é exatamente como a casa A. Na casa B, eles estariam dentro de casa naquela noite de qualquer maneira, porque todos eles possuem alguns problemas comportamentais e antissociais. Eles são bêbados, glutões, mentirosos, trapaceiros e notoriamente promíscuos. Mas de alguma forma, eles pegam a ideia da Páscoa e acham que provavelmente deveriam pelo menos se garantir. Eles não têm certeza de que isso vai fazer algum bem, mas mal não vai fazer, né? Porque se o Senhor abrisse de fato a porta, ele seria obrigado a julgá-los de qualquer maneira. Mas mesmo assim, eles matam o cordeiro e aplicam o sangue. Agora vamos para a casa C. A casa C não é nem tão boa quanto a casa A e nem tão ruim quanto a casa B.
Mas na ceia todos estão bastante nervosos. Eles continuam chamando a casar e dizendo: eu matei o cordeiro, eu apliquei o sangue, mas eu ainda não estou certo se isso vai funcionar ou não. Eu não vejo realmente como o sangue de um cordeiro possa fazer alguma diferença no meio dessas pragas. E eles passam a noite toda andando de cima para baixo, se perguntando se o sangue vai resolver. E o que vai acontecer? Na manhã seguinte, qual das casas perdeu seu filho primogênito? A casa A, a B ou a C? A resposta certa é: nenhuma delas perdeu. É claro que nenhuma delas perdeu, porque não tem nada a ver com o que está no interior da casa. Você dificilmente ouvirá um cristão dizer isso, mas não importa o que está no interior, o que conta é o que está do lado de fora. Não se trata de o Senhor inspecionar cada casa para ver se ela está arrumada o suficiente. Trata-se apenas de uma coisa somente: saber se esta casa está se abrigando sob o sangue do Cordeiro. Essa é a única questão aqui. E não se trata nem mesmo de quanta fé você tem naquele sangue. Se o sangue foi aplicado, você está salvo. Forte fé no sangue ou fé vacilante no sangue conduzem exatamente ao mesmo resultado aqui nessa história. Porque não é a fé no sangue que salva, é o sangue. Será que nós vemos como a Páscoa nos ensina sobre a nossa própria vida cristã? Cristo é o nosso Cordeiro e a sua morte na cruz foi a verdadeira Páscoa, a Páscoa definitiva, uma praga de julgamento que proporciona salvação para todos aqueles que se abrigam debaixo do seu sangue. Portanto, a nossa salvação depende inteiramente dele. Não se trata da qualidade de vida que eu possa viver, a forma como eu possa falar, agir ou orar. Não se trata nem mesmo da quantidade e qualidade da minha própria fé. É apenas sobre o sangue do Cordeiro. É a qualidade da sua morte, não a qualidade da nossa vida. A nossa salvação não tem nada a ver com o nosso desempenho e tudo a ver com o desempenho dele. A Páscoa tira os nossos olhos dos nossos pecados e de nós mesmos. A nossa salvação está inteiramente fora de nós mesmos. É tudo sobre Jesus, o Cordeiro que o próprio Deus providenciou para nós.